Que gostoso começar a sua tarde assim, olha que delícia esse lugar. Eu falo aqui da Clínica Adventista Vida Natural, o programa é todo gravado aqui. E aqui é essa paz, essa bênção que você viu aí agora. E tem muito mais, tem muita gente boa, gente do Brasil inteiro passando aqui pela clínica. Tem gente da África também, tem gente de Portugal. E eu quero agradecer você que talvez esteja nos assistindo de um desses lugares, de um desses países, pelo seu carinho e a sua audiência. Agora é o seguinte, o Vida e Saúde não faz sentido se você não escolher, se você não resolver fazer alguma mudança na sua vida. Eu preciso de mudança a cada dia, você também precisa de mudança a cada dia. Às vezes a gente não tem vontade de fazer essas mudanças, mas não se esqueça, quem opera em você, tanto o querer como o efetuar, é Jesus e Ele é todo poderoso. Então, se prepare para as informações que vão causar transformação na sua vida. Durante toda essa semana a gente conversou sobre tecnologia e hoje a gente vai falar sobre pessoas que se tornam multitask ou multitarefa. Também vamos conversar um pouquinho sobre a necessidade, a importância de esquecer. Será que é possível esquecer algumas coisas da sua vida? Fique ligado que daqui a pouquinho a gente conversa aqui sobre esse assunto. E tem receita aqui no Vida e Saúde de hoje, que é lasanha. É um desafio de um telespectador que escreveu pra gente, disse que gosta muito de lasanha, mas queria experimentar uma opção mais saudável. Daqui a pouquinho o Felipe responde então a esse desafio. Será que ele vai conseguir responder à altura? Fique ligado, tá só começando o Vida e Saúde. Eu estou recebendo aqui Kátia Oliveira, psicóloga. Está aqui com a gente falando toda essa semana sobre tecnologia. A gente já falou sobre como a tecnologia tem mudado a conduta das pessoas, o comportamento, os relacionamentos. Sim. Dependência, a gente também falou aqui um pouquinho. A gente falou sobre como desacelerar, como desconectar um pouquinho. Aprendemos muita coisa com você. Obrigada, viu, Kátia? Que bom, fico feliz. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais, que é o seguinte. Normalmente a gente tem a impressão de que com a chegada da tecnologia, a gente acabou também assumindo mais funções ao mesmo tempo. A gente fala ao celular e dirige, a gente manda e-mail e conversa com as pessoas, resolve problemas até de importância grande. A conectividade tornou as pessoas multitarefa, você acha? Tecnicamente, sim. Por que eu estou dizendo tecnicamente? Porque nós estamos nos habituando a fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Mas isso não significa necessariamente que nós estamos fazendo com a mesma eficiência que nós faríamos se estivéssemos nos dedicando a uma tarefa de cada vez. O que seria então esse multitask? A gente já conversou aqui um pouquinho, mas o que seria uma pessoa multitarefa? É uma habilidade, entre aspas, altamente desejável hoje em dia, quase que obrigatória para profissionais de alta performance. Seria então a capacidade de você estar o tempo todo realizando pelo menos 2 tarefas ao mesmo tempo. Então seria você estar conversando com o seu funcionário e ao mesmo tempo passando instruções para ele e ao mesmo tempo respondendo um e-mail, por exemplo. Uhum. Mas a gente vai ver ao longo do processo que a possibilidade de você errar pelo nível de atenção que você mantém nessas tarefas, acaba sendo muito maior. Será que a gente consegue... Você acha que as mulheres têm mais facilidade para realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo do que os homens ou não? Então, eu acredito que sim. Porque as mulheres estão, desde pequenas, envolvidas em muitas coisas. E depois, na idade adulta, elas cuidam do filho, dão atenção. Elas são obrigadas a ser multitarefa. Exatamente. Então, são muitos papéis que elas desempenham no cotidiano. Isso faz com que elas acabem atendendo muitas coisas ao mesmo tempo. Kátia, o que os estudos afirmam sobre quem está acostumado ou tenta fazer muitas tarefas ao mesmo tempo? Que essas pessoas elas acabam tendo um gasto de energia muito maior. Elas acabam tendo uma ilusão de aumento de produtividade, mas na realidade, como a gente, por limitação mesmo, o nosso cérebro ele consegue processar uma quantidade limitada de informação. Então, nada do que você fizer vai alterar isso. Então, o que acaba acontecendo é que você acaba se sentindo muito mais sobrecarregado. E isso não é positivo, inclusive para a sua saúde global. Acaba, de certa forma, comprometendo esse quadro de excitação do sistema nervoso central, que a pessoa que tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo acaba desenvolvendo durante todo o tempo.
pode acabar comprometendo, inclusive, a saúde, a qualidade de vida da pessoa. E, como sempre, acaba interferindo nos relacionamentos, né? Porque é muito ruim que você está conversando com alguém que não está prestando atenção, você está contando um familiar, alguém que você conhece, alguém próximo de você está contando algum fato interessante, alguma coisa importante, e a pessoa está lá, ou no computador, ou no celular, ou numa música, e aí depois você acaba de falar, a pessoa olha e fala, hã? E aí ela faz uma pergunta relacionada a alguma coisa que você acabou de mencionar. Então, quer dizer, você pode até realizar muitas tarefas ao mesmo tempo, mas acaba não realizando com integridade nenhuma das 2 ou 3 ou 4 coisas que estiver fazendo ao mesmo tempo, né? Exatamente. Agora, Kátia, que sugestão você acha que pode dar para uma pessoa que precisa... A gente corre contra o relógio hoje. Quem é que não corre? Você tem uma sugestão para a pessoa que precisa realizar muitas tarefas num curto espaço de tempo? Sim, a sugestão seria a seguinte: para você evitar a sua sobrecarga em termos de informação cerebral, digamos assim, se você tem 60 minutos para realizar 4 tarefas, faça uma de cada vez e gaste 15 minutos em cada tarefa. O risco de você fazer alguma coisa errada, tentando fazer 2 coisas ao mesmo tempo, é de 50% maior. Então, eu acho que vale a dica de se concentrar no que você está fazendo. Isso vai te deixar mais tranquilo, menos ansioso, e você vai estar 100% focado no que você está fazendo no momento. Aí vai evitar aquele dito popular, né? Quem não tem cabeça, o corpo padece. Às vezes você vai estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo e depois vai ter que refazer aquilo que você estava com tanta pressa. Exatamente. Doutora Kátia, eu quero te agradecer de coração pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, foi realmente uma satisfação. Os telespectadores certamente vão fazer uso das suas dicas e informações, e que Deus abençoe o seu trabalho. Eu sei a doutora Kátia dá cursos, treinamento para escolas, instruindo pais, professores, crianças. É um trabalho muito bacana, então que Deus abençoe. Muito obrigada. Agora a gente vai conversar mais um pouquinho com um outro psicólogo, amigo da gente já no quadro Sua Vida. Tudo bem, Dr. Johnny? Tudo bem. Prazer estar aqui com você de novo. Igualmente. Esquecer. Existem momentos da minha vida que eu gostaria de deletar, realmente. Queria perguntar, isso é normal? Isso é saudável? Ou é uma fuga? E se, olha quantas perguntas, tudo ao mesmo tempo, hein? E se isso é uma necessidade válida? Então, vamos por partes. Em alguns momentos, esquecer faz bem, não é? Principalmente se foi algo que já foi resolvido na vida. Às vezes... Especialmente, né? Exatamente. Agora, o que acontece? A gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de esquecer, e o quanto mais ansioso a gente ficar para tentar esquecer algo, mais difícil vai ser. Uhum. E por que a gente, às vezes, fica tanto com aquela ansiedade para tentar esquecer aquilo? Porque, de repente, pode ter algum aspecto ou outro que ainda não foi resolvido como a gente gostaria. Então, por isso, a gente fica ansioso e aquela dificuldade de esquecer. Muitas vezes... Mas você está falando assim de fatos coloquiais, por exemplo, eu acordo no meio da noite e lembro que eu preciso realizar uma tarefa no dia seguinte, que não é super importante, não é um fato assim que vai mudar a minha vida, por exemplo. Uhum. E aí eu tento esquecer, não consigo desligar e aí fico com insônia no meio da noite. Então, esse é um tipo de esquecimento. Agora, esquecer algumas coisas, alguns traumas... Exato. Alguns problemas de relacionamento que existiram. Mal resolvidos. Então, ou seja, se aquele problema de relacionamento não foi resolvido, vai ser difícil se esquecer. Uhum. Alguns até chegam e falam assim, eu perdoo aquela pessoa, já perdoei, mas eu não consigo esquecer. Uhum. Então, acho que eu não consegui perdoar. Mas, na verdade, eu sempre costumo citar o seguinte, que o perdão não quer dizer que você vai esquecer. Senão, teria que fazer uma operação aqui para tirar a nossa memória aqui do cérebro e, não é? Então, não é que a gente esquece, mas quando a gente se lembra daquele ocorrido, a gente se lembra também que perdoou, a gente se lembra que está tudo resolvido. Quer dizer, não dá para lembrar e aí ressuscitar toda aquela dor, aquela ofensa, aquele machucado enorme que ficou. Se está levantando ainda, de repente a pessoa fica com uma raiva ao lembrar, fica com mágoa, com ódio, então de repente alguma coisa ainda não está legal com aquela situação, né? Tem também aquela perda da memória que a gente tem
principalmente após um trauma, como você comentou. Tá. A pessoa passa às vezes por um trauma e é um recurso que existe em nosso organismo, colocado por Deus até, que a pessoa acaba se esquecendo de boa parte. Por exemplo, eu atendi uma pessoa esse ano que havia sofrido por um acidente e o amigo dele morreu e ele conta que ele não se lembrava de nada do que aconteceu no acidente. Ele estava do lado do carro, não é? Então, é um recurso que o nosso organismo tem que ajuda muito, de certa maneira, até né? protetor, você diria? Exatamente, porque imagina só se a gente se lembrasse de tudo que aconteceu em nossa vida, toda a nossa história. A gente não conseguiria nem viver direito, não é? Porque a gente ficaria travado tentar resolver tudo que acontece de problema e dificuldade, né? E numa situação assim, um psicólogo ele vai tentar resgatar essas memórias ou você para tentar resolver um assunto ou não? Você acha melhor essas memórias não serem acordadas, digamos assim? Como psicólogo a gente trata aquilo que a pessoa traz de problema. Então se aquilo está incomodando a pessoa, então vamos trabalhar em cima daquilo, de que maneira que pode ser resolvido. Se ela não traz, sinal que de repente não está incomodando aquilo, em algum momento de repente ela pode trazer, então vamos trabalhar. Mas a gente trabalha e procura ajudar a pessoa naquilo que ela traz, não é naquilo que ela traz de problema. Então, se de repente está resolvido, está tudo bem, então toca a vida para frente e tentar resolver talvez outros problemas que a pessoa tenha, não é? Agora, Johnny, trazendo um pouquinho para o assunto que a gente tratou durante essa semana toda, a gente está na era da informação, da tecnologia. De repente eu tive bons momentos com uma pessoa, tive um relacionamento, postei fotos, vídeos, enfim. E aí de repente o relacionamento acabou. Como é que uma pessoa deve lidar com essa situação? Porque agora ela está com aquilo lá gravado, tem muita gente que tem acesso àquele tipo de coisa, tem coisa que não dá para ser apagada. A tecnologia acaba sendo falha nesse assunto, ela não deixa você esquecer. Tem muita gente, eu já vi, que termina um namoro, mas fica lá buscando saber o que a outra pessoa está fazendo, onde que ela está indo, com quem que ela está frequentando tal lugar. Isso é, de certa maneira, não deixar a mente esquecer o que ficou para trás. Ou seja, isso diz muito, fala muito do sentimento que aquela pessoa tem para com aquela outra pessoa ainda, não é? Então, se eu quero constantemente ficar ali olhando as fotos ainda, vendo o que a outra pessoa está fazendo, é sinal que de repente eu ainda gosto, eu não queria que tivesse acabado. Mas você não acha que esse processo vai ser muito mais lento e muito mais vai se arrastar por um processo de cura aí, de uma perda? É que daí aí já entram outros fatores, como o fato, por exemplo... Tô complicando a coisa aqui, gente. Não, já entram outros fatores, como por exemplo, de repente a pessoa ela não quer deixar esse relacionamento ir, ela não quer se desligar disso. E automaticamente ela não vai conseguir esquecer. Então ela fica se alimentando dessas memórias. E automaticamente ela acaba se sabotando, né? Porque ela fala assim, não, esse relacionamento eu já não quero, digamos que seja esse o caso, né? Eu não quero, mas ela constantemente não deixa ir embora. Não deixa ir embora. Então, isso que você falou é importante, esses procedimentos. Aceitar, eu sempre costumo dizer, aceite aquela situação. Se você quer deixar, quer esquecer, aceite a realidade da sua vida naquele momento e procure desenvolver aquilo que te dá mais alegria, prazer, felicidade. O aqui e o agora é a realidade, né? Às vezes a gente tem que se voltar dessa forma, né? Esquecer o que precisa ser esquecido e lembrar o que é bom lembrar para manter a saúde também. Exatamente. Dr. Johnny, obrigada mais uma vez. Nada. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, na volta você confere receita, tem lasanha aqui no Vida e Saúde de hoje, não vai perder, viu?